Fala, meus queridos e queridas! Como é que vocês estão? Tudo certo? Adivinha quem vos fala? Um, dois, três. É isso mesmo, professor Jefferson aqui na área, novamente. E para fazer o quê? Bom, hoje para a gente falar um pouquinho sobre probabilidade genética. Aí você fala, meu Deus, professor, vai misturar genética, que já é difícil, com matemática, porque probabilidade é matemática, né? Exatamente. Porém, essa aplicação de probabilidade genética, ela é um conceito que é bastante utilizado. Então, quando a gente pensa em falar sobre genética, passa por a gente fazer valer a primeira lei de Mendel, a aplicação dessa lei. E geralmente, quando a gente faz valer essa lei de Mendel, essa primeira, ou mostrar em que ela é útil, a gente tenta responder algumas perguntas que elas são talvez mais simples do que a gente imagina, porém a resposta ela é mais complexa do que a gente imagina, ou um pouquinho mais cuidadosa na hora da gente afirmar certas coisas. Eu acho que vocês já se perguntaram assim, qual que seria a chance de um casal, supondo que ele é heterossexual, né, um casal homem e mulher, ter um filho com olhos azuis? Aí você vai imaginar várias coisas pela sua cabeça, vai passar várias tentativas de resoluções para que uma seja mais adequada à sua resposta. Eu digo para você, a probabilidade genética ela responde isso com tranquilidade. Desde que você saiba a cor do olho do homem e a cor do olho da mulher, você consegue fazer uma previsão sobre a cor do olho da criança. Beleza? Uma probabilidade genética, uma previsão genética. Isso eu consigo fazer com qualquer característica hereditária. Eu consigo fazer com a cor dos olhos, com a cor do cabelo, com o tipo do cabelo, com a cor da pele, com alguma doença genética e entre outras coisas. Em linhas gerais, quando você fala em genética e probabilidade, você consegue prever qual que é a chance da característica que você está analisando surgir em um indivíduo, seja ele um ser humano ou qualquer outra espécie. Um gato, um cachorro, um coelho, um cavalo, um rato e por aí vai. Uma planta, sem problema nenhum. Então, é um assunto que ele faz bastante sentido em perguntas que são recorrentes, especialmente quando a gente fala de provas de Enem e de vestibular. Ter noções de probabilidade genética é você ter boas chances de conseguir acertar exercícios nessas provas, porque geralmente caem coisas sobre genética, bastante, e caem coisas especificamente sobre essa análise genética, essa análise de probabilidade. Então, vamos lá, mãos à obra. Bom, eu disse para vocês esse exemplo, né, essa situação de conseguir de obter a cor dos olhos azuis em uma criança. Qual que seria essa chance de obter essa cor? Aí você fala, nossa, professor, você consegue mostrar isso? Eu consigo. Aí você me perguntaria, ou afirmaria para mim, professor, então me dá imagens. Eu dou imagens. Não sou da Atena, mas te dou as imagens que você queira, que você quer. A primeira coisa, eu preciso lembrar de dois conceitos prévios, que é o conceito de dominância e recessividade e o conceito de homozigoto e heterozigoto. Bom, geralmente quando a gente fala em genética, a gente considera, baseado na genética de Mendel, a gente considera que, isso foi ele que disse, tá? Toda característica hereditária, ela é transferida de um progenitor para um descendente através de um par de fatores. Isso é na primeira lei que ele diz. Hoje em dia a gente sabe que esse par de fatores é um par de alelos. Professor, o que são alelos? São genes. Então, quem transfere as características hereditárias do progenitor para o descendente é um par de genes, que Mendel chamou na primeira lei de par de fatores. Em genética, ainda a gente tem uma convenção. A gente costuma representar esses pares de alelos, de fatores que o Mendel citou, que hoje a gente chama de alelos, por letras. Assim como na matemática você usa o X para representar uma incógnita,
Ou você poderia ter usado o A ou B, você usa uma letra do alfabeto para representar uma incógnita em meio a números, ou em meio a outras letras, né? O X da matemática você usa para representações de acordo com a sua necessidade. E na genética não é diferente. Você usa letras para representar características hereditárias, para representar pares de alelos. Geralmente a gente usa a letra A. Poderia ser qualquer outra letra, como o X da matemática pode ser um A, um B, um C, um D, um Z, um Y, tanto faz. Na genética poderia ser qualquer outra letra, convencionalmente a gente usa o A. Então vou usar o A, beleza? O A ele pode ser maiúsculo ou ele pode ser minúsculo. Aí você fala assim, professor, você disse que quando o Mendel falou de genética, ele disse que as características hereditárias são passadas através de um par de fatores, que é um par de alelos. E você já falou que esses alelos são letras, né? Então, se eu tenho pares, eu vou ter duas letras juntas. É isso? É isso. Combinando essas duas letras, eu posso ter duas 10, ou uma de cada. E eu vou colocar isso assim, ó. Duas maiúsculas, uma de cada e duas minúsculas. São as chances que eu tenho. Professor, e se eu inverter aqui, ó, passar o A minúsculo para primeiro e o A maiúsculo para segundo? Lembra da frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Colocar o A na frente, pequeno, ou o A na frente, maiúsculo, tanto faz. Convencionalmente o A maiúsculo vem primeiro, né? A maiúsculo e A minúsculo. Mas não alteraria se você colocasse o minúsculo na frente, beleza? Mas, uma convenção, a letra grande vem primeiro. Estando as duas, não tem como, né? Estando as duas minúsculas, só pode ser minúscula. Se tem uma de cada, maiúscula vem na frente. É uma convenção. É como o X que a gente usa na matemática em troca de outra letra. Pode-se usar outra, mas usa geralmente o X. Bom, e daí, professor? O que a gente tem? Eu disse para vocês que a gente precisa de dois pré-requisitos. Homozigoto e heterozigoto, dominância e recessividade. Falando de homozigoto e de heterozigoto primeiro, eu vou te dar uma dica, ó. Quando eu começar com a palavra hétero, essa associação ela tem a ver com alguma coisa diferente. Então vai ser alguma coisa que é diferente. Heterozigoto vai ter diferença de alguma coisa. Tudo que inicia com hétero sugere-se ser diferente, né? Num comparativo. E quando você tem homo, sugere marca de sabão em pó, né? Marca... Zoeira, gente. Homo sugere igualdade. Não é marca de sabão em pó. Homo, as palavras que iniciam com homo na ciência sugerem igualdade. Beleza? Beleza, professor. Homozigoto e heterozigoto. Se heterozigoto tem associação com diferente, eu percebo que aqui, ó, eu tenho letras iguais de tamanhos iguais. Aqui eu tenho letras iguais de tamanhos iguais. E aqui, ó, letras iguais, só que tamanhos diferentes. Opa, diferente em tamanho. Então significa que é diferente no conceito? Exatamente. Heterozigoto são pares de alelos que você tem uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Então esse aqui, ó, seria heterozigoto, certo? Consequentemente, letras iguais, tamanhos iguais, letras iguais, tamanhos iguais. Isso aqui é homo, de igualdade, né? Zigoto. E aqui, homozigoto. Beleza, professor, entendi. Tô gostando dessa história. Continua, vocês pediram. Recessividade e dominância. Aí a recessividade e dominância ela tem a ver não com o parecimento das letras, mas com o tamanho dessas letras. Se eu tenho letras maiúsculas, ela me sugere dominância. Se eu tenho letras minúsculas, ela me sugere recessividade, desde que eu tenha duas delas. Se eu tiver uma maiúscula e uma minúscula, a dominância, como a palavra já diz, ganha. Beleza? Então, ó, duas letras maiúsculas. Isso aqui vai ser homozigoto dominante, só tem essa possibilidade, né? E aqui, ó, duas letras minúsculas, só tem a chance de ser recessivo, né? É dominante, recessivo, letras minúsculas, recessivo, letras maiúsculas, dominante. Quando eu tenho uma de cada, eu tenho uma dominância e uma recessividade existindo. E aí, professor, como é que eu faço? Bom, você pensa que
trazendo uma analogia para o futebol, que todo mundo conhece. Aí você fala assim, professor, vai jogar Palmeiras e Corinthians. Historicamente, o Palmeiras é dominante sobre o Corinthians. Então, quando junta os dois no campo, a dominância do Palmeiras se sobressai em relação à submissão ou à recessividade corintiana, né? Então, Palmeiras e Corinthians é um exemplo clássico de dominância e recessividade. É assim com as letras. Entendam o Palmeiras como A maiúsculo, entendam o Corinthians como A minúsculo, certo? Dominante e recessivo. Quem ganha se eu tenho os dois juntos? Ganha o dominante. Palmeiras ganha. Isso sempre, né? Acreditem, é verdade. Sejam palmeirenses. Brincadeiras à parte, né? Porque eu sou palmeirense, mas respeito todos os times, a gente só brinca. Dominância é a letra maiúscula. Quando eu tenho duas, só tem a chance de ser dominante. Quando eu tenho duas minúsculas, só tem a chance de ser recessivo. Quando eu tenho uma de cada, é dominante. Ele é preferencial em relação ao recessivo. Entendi, professor. Entendi o conceito de homo e heterozigoto. Entendi o conceito de dominância e recessividade. Legal. Dominância e recessividade tem a ver com o tamanho da letra. Minúscula, recessiva, se tiver as duas, no par de alelos, né? Que Mendel chamou de fatores. Dominante, se eu tiver uma maiúscula, já é dominante, né? Mas pode ser dominante heterozigoto, porque a outra é diferente, ou pode ser dominante homozigoto, porque a outra é igual, certo? Esses conceitos se entrelaçam. Aí, você fala assim, professor, mas você falou que ia fazer um cálculo bem bacana pra gente. Vou fazer um cálculo bem bacana pra gente. Então, como eu disse, qual que é o intuito? A gente realizar previsões de características que são transferidas para os descendentes, as características hereditárias, beleza? Aí você fala assim, tudo bem, professor, entendi. Dá um exemplo para mim, para eu pegar a manha desse esquema. Eu vou pegar um casalzinho de coelhos, certo? Coelhos. Aí eu vou colocar coelho macho e analisar a característica, tá? Coelho macho, colocar um M aqui, ó, pra gente adiantar o serviço. E coelho fêmea, beleza? Aí eu vou ter uma característica X, certo? Vou colocar uma bolinha aqui, ó, para ficar melhor, indicar que entre eles a gente vai analisar uma característica X. Qualquer uma característica, a cor do pelo, tamanho das orelhas, e por aí vai. Cor dos olhos, tanto faz. Bom, professor, quando você considera esse casal de coelhos, eles podem ter algumas possibilidades. Eu vou supor que esse coelho tem uma característica azão-azinho. E eu vou supor que esse coelho tem um conjunto de características azinho-azinho. O que eu vou fazer? Aí é que está a jogada da probabilidade matemática. Eu vou estabelecer uma relação entre esses dois. Vou cruzar esses dois. Não cruzar os coelhos, tá? Os coelhos, teoricamente, já cruzaram e vai gerar um filhotinho. Eu vou analisar uma característica desse filhotinho. Qual que é a chance dela surgir? E já a gente pensa em uma, tá? Por enquanto, característica X. Aí, eu consigo fazer essa previsão através de um conceito chamado quadrado de Punnett. O quadrado de Punnett é a espécie de um jogo da velha. Eu vou colocar assim, ó, bem bonitinho. Tá? Bem retinho, né? Para fim de definição. Quadradinho, certo? Ó, coloquei as características do coelho macho aqui na lateral, né? Uma embaixo da outra. E coloquei as características da fêmea, uma ao lado da outra aqui em cima. O que eu vou fazer? Nesse quadrado eu vou cruzar essas características. Então eu vou cruzar, ó, esse com esse com esse, as probabilidades. Esse com esse com esse. Só que eu não vou fazer que nem na matemática, tipo, x vezes x, x ao quadrado. Não é assim. Por exemplo, azinho vezes azinho, não vai ser azinho ao quadrado. Eu coloco as letras uma ao lado da outra. Então, ó, azão, azinho. Fica assim. Azão, azinho. Repete. Azinho, azinho e azinho, azinho. Essa é uma combinação que a gente fez. Aí, eu tenho que lembrar que cada quadradinho desse quadrado de Punnett, ele equivale a 25%. Ou 1/4, né? Eu tenho 4 possibilidades, cada quadrado é 1/4 de todas as possibilidades. Se eu somasse 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4, daria 1,
né, a possibilidade. Se eu somasse em porcentagem 25, 25, 25 e 25, daria 100. Geralmente os exercícios eles trabalham com porcentagem, né? Então você usa 25%, 25%, 25% e 25%. Ou você pode usar a fração e depois transformar, né? 1/4, 1 dividido por 4, vai dar um valor, 25%, né? Então você tem a mesma coisa, são correlacionáveis. Aí, analisando essas características, eu tenho, ó, esse. Supondo que a característica que eu quero analisar do filhote é saber assim, ó, entre esse casal de coelhos, qual que é a chance do pelo do coelho ser cinza? Aí você fala assim, professor, eu tenho que saber qual que é o par de alelos referente à cor cinza. Supondo que esse cinza ele é azinho. Aí qual que seria a chance entre esse casal com essas características genéticas trazer a cor cinza para o filhote? Aí, se eu sei que cada quadrado é 25%, eu sei que eu tenho a chance aqui, não vai dar, porque o dominante vai ganhar, né? O pequenininho vai ser submisso a esse, não vai dar. Aqui é a mesma coisa, só que aqui, ó, só tem o pequenininho, é justamente a característica que eu quero, ó. A chance de surgir a pelagem cinza, supondo que ela fosse azinho, recessivo, homozigoto, seria de 25 mais 25%. Eu acho que a matemática nos ajuda muito, né? Para dizer que 25 mais 25% é igual a 50%. Então a chance de eu ter um coelho filhote com a pelagem cinza, sabendo que cinza tem essas características genéticas e que os progenitores têm essas características para a pelagem do corpo, para esse e para esse, eu tenho 50% de chance se fosse recessivo homozigoto. Se fosse dominante homozigoto, não teria chance, ó, dominante homozigoto é assim, não tem nenhuma que aparece. Agora, heterozigoto dominante seria também 50%, né? Aqui, ó, 50%, né? Ó, 25 e 25, beleza? Então, o nome disso aqui, ó, é quadrado de Punnett. Certo? Gente, valeu, obrigado e bons estudos.